Queridos, graça e paz. Amém? Mais ou menos um ano e alguns meses atrás, eu estava precisando daquela canção, tema da Escola Bíblica Dominical, que foi também o tema da Convenção Batista Brasileira em 1993. Começou a abordagem histórica, viu? E tem a ver com a Redonda. Naquele ano, 93, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Naquele ano, era o primeiro ano do pastor Paulo Rogério, aqui na igreja Batista em Redonda. E então a igreja adotou, já adotava, mas adotou de uma forma mais contundente, a ideia de usar os temas da convenção. E o tema era Bíblia. Quem lembra disso? Isso, muito bem. Bíblia, ler, viver e crescer. E o hino dizia: o mundo está cheio de opressão, em todo lugar há confusão. Há tantos morrendo sem saber que na Bíblia a proposta é viver. E aí vinha um refrão: Bíblia, ler, viver e crescer. Vamos todos à EBD, a palavra compartilhar e a voz de Deus escutar. Então, eu encontrei o hino, fiz um comentário, e no comentário eu dizia exatamente da minha alegria, porque a minha conversão ocorre em 15 de novembro de 92, o meu batismo foi 2 de maio de 93, mas ainda no mês de fevereiro, Deus me deu a chance, eu não sei porquê, pela misericórdia do Senhor, de, sendo discípulo do pastor Paulo Rogério e aluno da classe de novos membros, ajudá-lo, me tornar co-professor ali da classe de novos convertidos, só que ainda não era batizado. E aquilo me marcou bastante. Eu fiz esse comentário rápido, e ontem, não sei se por coincidência, alguém no YouTube achou esse comentário. O apelido da pessoa é só XIS, X. E ela fez uma única pergunta: onde fica Redonda? Só isso. Essa pergunta foi feita ontem. E então eu respondi, né? Olha, a Igreja Batista em Redonda fica na, então, rua, que agora é avenida, né? Joaquim Nelson, 4056 e tal. E fica no bairro Novo Horizonte, a região da zona sudeste de Teresina, e se chama Redonda porque tinha fazenda comprida, extrema, redonda, e a igreja começou aqui e tal. Aí depois a pessoa mandou depois do meu textão, a pessoa mandou só aquele ela entendeu. E eu fiquei feliz porque a pessoa ficou curiosa para saber onde ficava a Redonda. Sentado ali, e a minha preferência é essa porque o culto é bem melhor, eu tentava me sentir como o profeta Isaías ali no capítulo 6. Cada canção aqui cantada na noite de hoje, cada oração feita, a leitura bíblica apresentada, tem esse objetivo e conseguem levar você e quem quer que esteja acompanhando o culto de forma presencial ou virtual, à presença do Senhor. A ideia de estarmos juntos como igreja, e essa temática sendo uma igreja viva, é exatamente isso. Nós somos organismo vivo, não somos instituição, não somos um prédio feito de paredes, ainda que eles sejam necessários, principalmente para o nosso contexto cultural, mas nós somos igreja porque somos povo, somos gente, somos um organismo vivo, somos corpo de Cristo. E ao longo desses 40 anos de igreja organizada, mas se você for um pouco mais preciosista, pode recuar e recuar e recuar aos idos de 1964, e aí a igreja vai, né, para muito mais tempo de vida, aí, ser quase 70 anos, desde que Deus escolheu este lugar para que a palavra fosse pregada, exatamente isso que tem acontecido, e vidas têm sido alcançadas, e Deus trabalha, o Espírito Santo de Deus trabalha de formas tão espetaculares, que eu fiquei ali sentado e, me perdoe a ignorância, mas me perguntando por quê, porque exatamente essas foram as canções escolhidas para hoje. Muitas delas foram canções que falaram ao meu coração ao longo da história de vida que o Senhor nos permitiu, também aqui na Igreja Batista em Redonda. E esta canção, que originalmente vem lá do grupo Rebanhão, era uma canção que eu ouvi ainda antes de me converter,
quero voltar ao início de tudo, vou ver as primeiras obras. E o refrão, cantando bem forte: eu me arrependo, Senhor. Antes de tomar minha decisão, esta música já fazia parte do repertório que Deus tinha separado para mim. E foi uma das músicas que Deus utilizou para que eu fosse conduzido, em um dado momento, a este lugar, ouvisse a palavra, me encantasse, por que não dizer assim, usando um linguajar mais humano, me encantasse com todo o ambiente de culto daquele momento da minha conversão. E hoje, tanto tempo depois, nesta data de 17 de outubro, encontrasse o mesmo ambiente de celebração. Eu e o Estevão ficamos um pouquinho mais velhos, os demais não. Outras pessoas chegaram, mas, meu amado irmão Estevão, o ambiente de celebração encontrado aqui hoje é semelhante àquele que eu encontrei no dia 1º de novembro de 92, que foi a primeira vez que eu pus os pés aqui. 1º de novembro de 92. Esse ambiente de celebração permanece. Bem, de forma humana e orgulhosa, a gente pode bater no peito e dizer: é porque a Igreja Batista em Redonda. Mas humildemente, a gente só tem que reconhecer que é o Espírito Santo de Deus. Se existe a Igreja Batista em Redonda, é porque quem a sustém, quem a mantém, é o Espírito Santo do Senhor. E Ele tem salvo pessoas como você. Ele tem salvo pessoas, chamado, separado pessoas para um ministério que não será reconhecido aqui nesta terra, e nem precisa ser um ministério que terá o verdadeiro reconhecimento quando, no glorioso dia da segunda volta de Jesus, você ouvir: muito bem, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra e vem celebrar comigo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 ao 22. Duas informações. A primeira, eu perguntei ao pastor Erisvan quanto tempo. Ele disse: eu prego durante 30 minutos. Então, a primeira informação, para a decepção dos amados, é que eu prego 30 vezes 2. É 60 minutos de mensagem. A segunda informação é que tudo que eu conversei até agora era só introdução. Agora que a gente vai partir para o texto. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Amados, estão de pé, fiquem à vontade. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez.
Pai, muito obrigado, porque fomos feitos novas criaturas, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, e rogamos que o Teu Espírito nos dê compreensão desta palavra, enquanto ela está sendo pregada, que encontre lugar em nosso coração. Usa-nos segundo a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa nossa mente e o nosso coração, para que possamos nos voltar para Ti e para Teu recado, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Pastor Elisão, muito obrigado ao amado, falo ao amado também, claro, creio que para toda a igreja, pelo convite. Para nós é um privilégio. E quando a gente conta 40 anos, a gente fica pensando assim, bem, nós somos igreja e o maior interesse da igreja é ganhar vidas, para que quando Jesus Cristo vier, essas vidas possam estar com Cristo. Então, na verdade, de forma bem bíblica e bem honesta, o ideal era que nós não precisássemos comemorar os 41 anos da Redonda, que nesse espaço de tempo já fosse exatamente a ocasião da segunda vinda de Jesus, e aí nós estaríamos para sempre com Ele. Já estamos de um modo espiritual, mas queremos estar de forma definitiva na chamada parousia, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas a realidade é que, enquanto Jesus não vier, esta igreja escolhida por Deus deve continuar pregando, e se for da vontade dela, que ela multiplique os seus anos e complete outros 40, somando 80, que seja sempre cumprindo a missão para a qual foi chamada: ganhar vidas para o Senhor Jesus, fazer com que essas vidas não apenas encontrem perdão e salvação, mas encontrem razão de viver. Escute, quando você é confrontado com a palavra, você entende que é uma pessoa pecadora, e que se não se arrepender desses pecados, e que se não confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, irá para a condenação eterna. Esse é um fato. Você então se arrepende dos pecados, confessa a Jesus como Senhor e Salvador e recebe a vida eterna. E aí, pastor Elisvan, eu não sei se os amados já foram tentados alguma vez na vida. Eu muitas vezes fui tentado a pensar o seguinte: espera aí, meus pecados foram perdoados? Sim. Eu já estou salvo? Também. Se eu morrer agora eu vou para o céu? Vou. Se Jesus voltar agora eu subo com Ele? Subo. Quer saber? Eu lá vou perder tempo, eu vou ficar sentado no banco acompanhando o culto, não vou fazer nada na igreja não. Já estou salvo mesmo. Já passei por essa tentação muitas vezes, de não exercer o ministério para o qual Deus tinha me chamado, de não servir a igreja da maneira como, obrigado minha irmã, como Ele mesmo designara, simplesmente ir levando a vida naquela mundana filosofia daquele cantor sambista e pagodeiro famoso do Rio de Janeiro, que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, mas essa não é a filosofia bíblica, esse não é o intento do Espírito para nós, muito pelo contrário. Nós fomos chamados como corpo de Cristo, como edifício vivo, santuário santo no Senhor. E já falei disso em uma outra oportunidade aqui nesta igreja. Quando você quiser saber sobre o que é a igreja e como deve funcionar a igreja, tem uma chave, e a chave se chama Carta aos Efésios. Tudo o que você precisa fazer, ou saber, melhor dizendo, sobre o que é uma igreja, está escrito em Efésios. Se o Espírito Santo de Deus lhe soltar no meio do mato, lhe soltar no meio da África, ou lhe soltar no meio da Oceania, ou numa ilha do Caribe, e você tiver de começar uma igreja sozinho ou sozinha, basta que você saque da carta aos Efésios, porque esta carta aos Efésios, das 12 cartas do apóstolo Paulo, 12, 13 cartas do apóstolo Paulo, tem um diferencial. Ela é uma carta circular. Ela, apesar de ter como título mais conhecido a carta de Paulo aos Efésios, de fato é uma carta que apresenta uma mensagem universal para todas as igrejas, para as igrejas da época em que Paulo as plantou, lá na Ásia Menor,
mas também para a igreja ao longo da história até aqui. De modo que são 6 capítulos, sendo os 3 primeiros capítulos o que nós vamos chamar de teoria. A fundamentação do que significa ser igreja. A construção da identidade da igreja. E, inclusive, essa ideia de identidade é o que traz o título da nossa mensagem. Uma questão de identidade. Os 3 capítulos finais de Efésios nos apresentam a parte prática do que é o fazer igreja. E normalmente, é uma característica do ser humano, nós somos muito interessados em fazer coisas. Nós gostamos de praticar, de fazer, de botar a mão na massa, de ver acontecer. Mas quantas vezes, falando em botar a mão na massa, justamente metemos os pés pelas mãos porque queremos fazer, mas não temos uma fundamentação. Quem hoje adentra esse prédio e vê a sua suntuosidade, o seu conforto, a sua beleza, se admira e agradece, porque tem aqui um lugar confortável, agradável, aprazível. Mas os que ao longo da história viram a construção desse prédio sabem de quanta pedra foi derrubada, de quanto pedaço de chão foi quebrado, de quanto concreto foi erguido, de quanto ferro foi gasto, de quantos ajustes foram necessários, planos e projetos, croquis e tudo mais, muito bem arquitetados, toda a engenharia, tudo foi necessário para que hoje tivéssemos isso aqui. O que era um sonho, literalmente está concretizado. Desculpe aí o trocadilho. Mas aquilo que é a prática hoje só é possível e só dá segurança porque houve uma fundamentação. Então, quando você quiser saber o que deve fazer a igreja, como a igreja deve funcionar, sim, você pode procurar Efésios 4, 5 e 6, está tudo aí. Mas não adianta você correr para 4, 5 e 6 se você não compreender Efésios 1, 2 e 3, porque é uma questão de identidade. Quando o pastor Erisvan perguntava a idade das mensageiras do rei, e a irmã Lúcia colocava 9 a 16 anos, eu em oração aqui, sentado no banco e dizendo: ó Senhor, quem será, Pai? Quem será a pessoa, a bênção que o Senhor vai derramar na minha vida? Aí eu observava muita gente. E quando dava 16 anos, a maioria das meninas, fugia das mensageiras do rei. Já se sentiam grandinhas, né? Mas algumas ficavam nas mensageiras do rei. Ficava até os 17. E uma delas me chamou muita atenção, porque ela ficou até os 17 e completando 18 ela ainda estava rente, ajudando as mensageiras do rei. Ajudava cantando aqui e ajudava as mensageiras. E aquilo me chamou a atenção. Ah, tá aí, é essa pessoa. É a Noélia. É a Noélia, a pessoa que Deus está colocando na minha vida. E ela ficou. Ali eu observei aquele zelo que ela tinha pela obra missionária, pela evangelização. Falei com meu irmão ali, eu me lembro que junto com Noélia, a gente ia visitar aqui, as ruas aqui atrás, e aí visitamos a casa dele uma vez também. E aquilo me alegrou muito, porque eu via na Noélia esse desejo de servir ao Senhor. Ela se identificava com as mensageiras do rei. Aí a idade de 9 a 16 é uma identidade que se cria para as meninas, um tempo de formação para prepará-las. E aí eu falava com o irmão Carlos, cadê o irmão Carlos? Sobre os embaixadores, exatamente aquela palavra, irmã, que eu trocava com a irmã agora há pouco, sobre soltar os nossos jovens lá na cova dos leões. E sem preparo, sem criar uma identidade neles, nós os estaremos entregando ao mundo. Então, como igreja que completa 40 anos, os irmãos precisam, e eu sei que compreendem essa verdade, mas precisam se apropriar disso. Mais do que um nome, Igreja Batista em Redonda, e um endereço,
hoje Avenida Joaquim Nelson 4056, Novo Horizonte, os irmãos são aquilo que o Senhor os chamou para ser. E o que vocês são hoje é um referencial que se anuncia diante do mundo, mas primeiro se anuncia diante do próprio Deus e a seguir diante de você mesmo. Sim, porque como eu fui tentado a ser o famoso crente de banco, talvez você já tenha sido tentado alguma vez. E há um segredo para que você não se torne um crente de banco: que você se aproprie da identidade que o próprio Espírito Santo impregnou em você, o chamado que Deus deu a você, a função e a missão que você tem no corpo de Cristo chamado Igreja Batista em Redonda. Hoje, pela graça do Senhor, sob a tutela, o ministério desse servo amado e maravilhoso, pastor Erisvan. Muito bem. Portanto, quando você sofrer essa tentação, pense em quem você é e use, de forma muito breve, uma referência também de quem você era. Quem eu era antes de conhecer a Cristo? Onde eu estava? Quando Simão e Antônio Carlos pregaram um cartaz lá no prédio, lá no mural da escola, unidade escolar Professor Pires de Castro, havia lá um chamado: você que tem entre 12 e 16 anos, venha participar do Comando de Cristo. E eu fiquei olhando aquele negócio acolá, esse negócio é legal, eu quero. E eu fui ao meu pai, né, e disse: olha, meu pai, eu quero ir para esse negócio aqui, Comando de Cristo, não sei o quê. Meu pai, muito católico, muito fechado, muito decidido, disse: não vai. E aquela ideia, aquela vontade morreu. E dali, daqueles 14 até os 17, muita coisa ruim aconteceu na minha vida, muita tristeza, muitos desvios daquilo que de fato eu deveria ser, muita coisa aconteceu. Quem sabe se aos 14 eu tivesse vindo para cá, como vi naquele convite, eu teria sido poupado de tantas experiências ruins. Deus tem o tempo de tudo. Somente aos 17 anos, no que os homens vão chamar de coincidência, e nós vamos chamar de providência, foi que finalmente eu pude vir assistir um culto aqui. Na verdade eu nem sabia que era a mesma igreja, que 3 anos atrás, ou 3 anos antes, eu tive o interesse de visitar. E ao chegar aqui, religioso como eu era, eu fui confrontado com a palavra. Dá uma olhada no versículo 11. Quem eu era? Quem você era? Quando você for tentado a ficar quieto, ficar parado, a deixar de servir ao Senhor, lembre-se de quem você era. Esse recado não é meu. Esse recado é da palavra de Deus através do Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, em 2:11, quando ele diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam, olha só, sem Cristo. Eu, no mundo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e aqui eu vou entender como povo de Deus. Eu estava separado da igreja do Senhor. A primeira vez que eu pus os pés aqui nesse lugar, eu nunca vi tanta alegria reunida, eu nunca vi tanta felicidade nos rostos, eu nunca vi tanto brilho nos olhos. Vi no primeiro dia que pus os pés aqui, vi hoje novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estava separado desse brilho, eu estava separado dessa alegria, eu estava sem Cristo. Eu era, por que não dizer, um incircunciso. Você também era. Mesmo que você tenha sido criado no Evangelho, mesmo o Luquinhas que corria por por esses espaços, mas ele também, enquanto não teve a própria experiência com Cristo, estou chamando Luquinhas, não esse Lucas aqui, estou chamando Luquinhas, aquele Luquinhas lá atrás. Ele precisou ter a própria experiência com Cristo para estar ali hoje servindo ao Senhor. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança
e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, olha a identidade chegando aí. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, a realidade da nossa vida sem Cristo é uma realidade de separação, uma realidade de morte, uma realidade de vida religiosa, pode ser, ou agnóstica, ou baseada nas próprias filosofias, ou no ateísmo, ou seja, no que for, no ismo ao qual você desejar estar ligado. Mas a verdade é, antes, sem Cristo, você estava, eu estava, nós estávamos condenados ao inferno. Não havia perdão, não havia paz, não havia, por que não dizer, vida verdadeira. O próprio texto dos Efésios, a carta aos Efésios, no mesmo capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Está aí no começo do capítulo 2. Então, quando você estiver pensando sobre a sua identidade e sobre a identidade desta igreja, a primeira pergunta é: quem éramos? E dentro desta primeira pergunta, quem éramos, surgem 3 outras perguntas. A primeira delas é respondida no versículo 13. De que maneira fomos aproximados de Deus? Fomos aproximados de Deus, por favor, confira novamente o texto, mediante um convite para frequentar a igreja. Fomos aproximados de Deus por causa de um folheto que alguém nos entregou. Fomos aproximados de Deus por causa de um evento religioso, um culto especial. É isso que o texto diz? De que maneira você foi aproximado de Deus? Eu gostaria de ouvir a igreja que foi resgatada pelo sangue de Jesus. O que a sua Bíblia diz? Eu creio que é o mesmo que a minha Bíblia diz. De que maneira você foi aproximado de Deus, meu irmão, minha irmã? Queria ouvir a igreja. Mediante... Diga isso para você mesmo. Eu fui aproximado de Deus mediante o sangue de Cristo. Pensa sobre isso. Você foi resgatado por causa do sangue de Jesus Cristo. Um amigo meu, amigo comum meu, do Richarlison e da Socorro, encontrou um terreno, acolá. No terreno ele encontrou uma palmeira de cerca de 6 metros. Ele encontrou um facão, o facão encontrou a palmeira. O facão bateu na palmeira, a palmeira caiu para o lado errado, caiu na cabeça dele. Ele veio dirigindo lá desse terreno, 25 quilômetros até a UPA, todo ensanguentado, quase desmaiando. Na última sexta-feira, derramou muito sangue, ficou na UPA, das 3:30 da tarde até 9 e pouco da noite, quando foi encaminhado para o HUT. Graças a Deus está bem, não teve traumatismo craniano, não teve danos neurológicos, levou 7 pontos, está em casa, está bem. Mas o sangue que ele derramou foi muito, muito sangue. Mas todo o sangue que ele derramou não seria capaz de salvá-lo. Só o sangue de Jesus, que o resgatou, o sangue de Jesus que nos resgatou, é que nos aproxima de Deus. Se aquele meu irmão em Cristo, nosso amigo PH, tivesse morrido, ele morreria não por causa do próprio sangue derramado. Ele morreria fisicamente pelo sangue derramado, mas ele morreria salvo por causa do sangue de Cristo que foi derramado em favor dele. Então nós somos aproximados de Deus por causa do sangue de Cristo. E o vermelho que os irmãos carregam na logo dessa igreja deve sempre remeter a essa ideia. O valor que nós temos na nossa identidade não é o nosso endereço ou o nosso nome. O valor que nós temos é o sangue de Jesus. E toda vez que os amados estiverem pregando para alguém, não deixem de ressaltar o sangue de Jesus, que nos purifica, conforme diz João, lá na sua primeira carta, nos purifica de todo o pecado. Uma segunda pergunta dentro dessa primeira questão de identidade, nós encontraremos como resposta o que está no versículo 14 até o versículo 18. E a pergunta é: que história é essa de ser reconciliado com Deus? Ora, eu sempre fui uma pessoa religiosa. Meus pais eram católicos, eles me criaram na
na doutrina católica, me ensinaram tudo o que puderam. Meu pai tinha uma forte influência espírita, tinha muitas obras literárias espíritas às quais eu tinha acesso. Meus pais frequentavam a Umbanda, muitas vezes fui levado à Umbanda. Os meus gostos musicais me levaram a conhecer religiões orientais, budismo, hinduísmo, shintoísmo e etc. Em termos de carga religiosa, eu tinha todas as opções. As filosofias, as ideias, as religiões estão se oferecendo diante de nós e diante de nossos filhos. E nós podemos adotar qualquer uma, mas todas elas, no final das contas, são vazias, porque nenhuma delas consegue nos reconciliar com Deus. Conseguem, por exemplo, nos tornar bons cidadãos, conseguem, por exemplo, incutir bons valores e princípios em nós, conseguem, de uma forma ou de outra, nos desviar de caminhos equivocados, mas nenhuma religião, nem mesmo o que hoje se chama de religião evangélica, consegue reconciliar o homem ou a mulher com Deus. Porque só Jesus Cristo nos conduz a isso. Quem éramos nós? Veja só, no versículo 14 é dito que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Esse ambos se refere ao povo de Israel, à descendência de Abraão e a todos os outros que não eram descendentes sanguíneos ou consanguíneos de Abraão, os chamados gentios, os chamados estrangeiros. Isso vai explicar, por exemplo, João capítulo 1, versículo 11 e João capítulo 1, versículo 12. Quando você ouve João 1,11, você escuta o texto dizer o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem é esse seu? O povo judeu, o povo de Israel, a descendência de Abraão, que, tendo vindo o Messias, não reconheceu como sendo o Messias, como sendo o Salvador, como sendo o Verbo encarnado, o Deus vivo que desceu do céu. Eles o rejeitaram. Os judeus rejeitaram a Jesus. Quando você ouve o versículo 12, você se depara com a seguinte expressão: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse todos se contrapõe ao seu do versículo 11. Seu é um pronome se referindo ao povo judeu, e esse todos se refere também ao povo judeu, mas especialmente a todo o restante da humanidade que vivia de forma irreconciliável com Deus, que vivia sem paz verdadeira, sem paz no coração. Mas Jesus veio, diz o texto no verso 14, para ser a nossa paz. E aqui ele derruba o muro, ele derruba a barreira, ele de ambos, ou seja, judeus e gentios, ele faz um só povo. Não há mais o Israel. Eu não sei porquê, eu sei porquê, mas não sei porquê, tanta idolatria com Israel. Crentes botando bandeiras azuis com a chamada estrela de Davi, aquela estrela de 6 pontas, e venerando aquela imagem lá da estrela de 6 pontas, praticando uma idolatria semelhante ao catolicismo, fazendo romarias não a Canindé ou a Santa Cruz dos Milagres, mas fazendo verdadeiras romarias a Israel, sem problema. Se você tem condição, tem recurso e quer ir, pode ir. Vai lá, tira uma foto e posta para eu dar uma olhada. Mas assim, quantas pessoas fazendo isso, como se, inclusive, pasmem, até cristãos batistas sendo rebatizados no Rio Jordão, como se aquela água do Jordão ainda fosse a mesminha da época de João o Batista. Não, esse Israel, ele até pode ainda existir geograficamente, ele até ainda pode existir de forma política, ele até pode existir como uma concentração religiosa, hoje chamada de judaísmo. Mas esse Israel espiritual, agora,
ele faz parte da igreja de Deus quando um judeu se converte. Da mesma maneira como nós nos convertemos. De modo que já não há mais essa separação. Tu és judeu e eu sou gentio. Eu sou judeu e tu és gentio. Não existe mais essa separação. Nós somos um só povo, um só corpo. O muro de inimizade foi derrubado. Por volta do mês de agosto de 1989, o mundo estava em ebulição. Enquanto que lá na então União Soviética, a política do Mikhail Gorbachev, da perestroika, a abertura, fazia com que o comunismo perdesse força. Os países da Europa Oriental, que eram mais do que influenciados, controlados pela União Soviética, começaram a gritar por liberdade. E o maior símbolo de barreira entre dois mundos na era moderna, mais até do que a cerca que divide a fronteira das duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul, era exatamente o Muro de Berlim. Quem tentasse pular o Muro de Berlim, passando do lado leste para o lado oeste, era fuzilado. Mas em agosto de 89, aqueles muros, ou aquele muro, começou a cair. E não foi o pessoal do lado oeste que correu para o lado leste querendo morar ali. Ao contrário, o pessoal do lado leste, que desde 1970, 71, estava separado do pessoal do oeste, quando viu que o muro estava caindo, continuou a derrubá-lo, porque eles queriam passar para o lado oeste. E aí, derrubado o muro, a então Alemanha Oriental deixa de existir, a então Alemanha Ocidental deixa de existir, elas se tornam uma só Alemanha e se tornam também a terceira maior economia do mundo. Um dos países mais poderosos e mais fortes do mundo, que se identificam hoje como uma só Alemanha, um só povo. Ora, muito mais do que um movimento político, o movimento de pacificação que Cristo traz, unindo pessoas pecadoras em torno de um mesmo propósito, faz com que nós nos tornemos o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira pátria de além. Vemos cristãos se é o seu caso, me perdoe, me desculpe, mas tem muitos cristãos que nos últimos 2 anos trocaram de Messias, desculpe a piada, mas trocaram de Messias, e gastam horas e horas, e gastam textos gigantes defendendo políticos de estimação, quando deveriam estar pregando o Evangelho. Não tenha político de estimação. Eu tenho aqueles com os quais eu simpatizo, mas eu lhe digo, são tão pecadores quanto eu, são tão incompetentes quanto eu, e nunca vão dar jeito nesse país, porque como diz aquela canção antiga, meu amado irmão Mário Andretti, só Deus pode mudar esse país de vez, só Deus, só Ele. Então a nossa pátria é de além, não é aqui. Enquanto estamos aqui, amamos o lugar em que habitamos, a terra que pisamos, e devemos sim ser bons cidadãos e lutar pela melhoria da terra que a gente vive, do estado, da cidade, entregue aí deixa para lá. Mas não vamos criar guerra muitas vezes contra irmãos em Cristo por causa de políticos de estimação. Quantos irmãos estão de um lado e de outro brigando, quando deveriam estar juntos pregando o Evangelho? Se o irmão quer vestir uma camisa vermelha, deixa ele. Se o irmão quer vestir uma camisa verde e amarela, deixa ele. Problema. Não tem problema não. Veste a cor da camisa que quiser. Vota nesse político A, vota nesse político B. Não tem problema. É inteligente para tirar suas próprias conclusões. Mas agora vamos lá. Vamos lá, de verde, amarelo e vermelho, pregar o Evangelho. Bora. Bora ganhar pessoas para Jesus. Bora. Vamos lá. Quer saber? Quer saber sobre o Brasil? Sobre o Piauí? Sobre Teresina? Vai piorar. A violência vai aumentar, a inflação vai aumentar. Vai piorar. Enquanto isso, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? O que a igreja do Senhor pode fazer? Pregar o Evangelho. Como diz Paulo a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Essa é a sua missão, meu amado. Essa é a missão que essa igreja
recebeu. Sabe, 2 grandes elogios que os irmãos da Assembleia de Deus gostam de fazer para nós batistas? Não percam isso, pelo amor de Deus. Primeiro, rapaz, eu gosto dos batistas porque as igrejas batistas, eu estou falando do jeito deles, as igrejas batistas, elas são autônomas, e aí cada igreja local tem seu próprio governo. Outra coisa que eu gosto das igrejas batistas é que a igreja batista não tem briga de político, de partido político. A igreja não se vende para os políticos, que nem muitas igrejas pentecostais fazem. A igreja batista não entrega o púlpito dela para um político pregar. A igreja batista não tem deputado, não tem vereador que é representante dela. A gente não perde tempo com isso. Isso é um zelo. A gente pode até ser amigo do governador, do presidente, seja lá de quem for, mas nós não podemos perder essa particularidade que nos identifica sobre quem de fato nós somos. Veja aí, por favor, no versículo 16, a palavra é reconciliação. Reconciliar com Deus, os dois em um só corpo. E essa reconciliação é feita por meio da cruz. A cruz do Calvário, como disse Sérgio Lopes, é a razão da nossa vitória. Ele destruiu a inimizade. Ele anunciou paz aos que estavam longe, paz aos que estavam perto. Por meio de Cristo, tanto nós como vocês, e aí Paulo, um judeu, fala aos efésios, gentios, temos acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Como diz aquela canção, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Deixa teu rio passar em minha vida, continua o texto. Através do teu rio eu tenho livre acesso a ti, que me faz chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Nós temos livre acesso a Deus, porque fomos reconciliados com Cristo. E essa é a palavra que devemos pregar. Finalmente, o versículo 18 nos leva a uma terceira pergunta dentro desse primeiro item. Que privilégio Cristo e o Espírito Santo outorgam ao povo de Deus? Veja o versículo 18. Nós temos exatamente o privilégio de termos acesso ao Pai por um só Espírito. Religião não salva, só Jesus Cristo salva. Igreja enquanto instituição não salva, mas o Cristo da igreja, esse salva. E você tem livre acesso ao Pai por um só Espírito. Quando você vier ao culto, ore, cante e reflita, pense na letra da música que você está cantando. Faça desse momento de adoração a sua oportunidade de contemplar a presença do Senhor e de desfrutar desse acesso que você tem ao Pai. 2 jovens enamorados, um rapaz e uma moça, eles passam o tempo de namoro e, se eles são cristãos, eles são orientados a permanecerem virgens. Durante o tempo de noivado, da mesma maneira. E normalmente os conselheiros dizem, olha, guarde o seu corpo, moça, para o seu futuro esposo. Rapaz, guarde o seu corpo para a sua futura esposa, porque você vai ter todo o tempo, vocês terão todo o tempo para desfrutarem um do outro no casamento. Então não há nada mais bonito do que um noivo estar no altar e receber a sua noiva, ambos virgens, ambos se guardando um para o outro. Depois eles terão toda a liberdade de desfrutarem de tudo aquilo que o casamento proporciona. Poderão, felizes e de consciência limpa, se entregarem um ao outro no momento certo. Meu irmão, minha irmã, o casamento é apenas uma comparação entre Cristo e a igreja, como vemos isso na própria carta aos Efésios. E assim como após o casamento, noivo e noiva, agora marido e mulher, têm livre acesso um ao outro para desfrutarem da intimidade, inclusive física, muito mais espiritualmente falando, quando você foi perdoado de seus pecados, quando você foi reconciliado com Deus através do sangue da cruz de Cristo, ou do Cristo da cruz, você ganhou esse livre acesso. Portanto, desfrute da liberdade que você tem em Cristo. Ore ao Senhor, leia a palavra. Quando as coisas começam a dar errado, há 3 sintomas. Primeiro, a pessoa diminui a frequência aos cultos. Aí você chega e pergunta, e aí? Não, eu não estou indo para o culto, mas eu estou lendo a Bíblia e orando.
Segundo sintoma, o mais perigoso de todos, a pessoa deixa de ler a Bíblia e diz: eu não estou lendo a Bíblia, mas eu estou orando. E essa é uma das grandes mentiras de Satanás. Não precisa ler a Bíblia, você pode continuar orando. Não precisa frequentar a igreja, você pode continuar só em oração na sua casa. Meu irmão, você não foi chamado para viver na miséria espiritual, não. Você foi chamado, foi para desfrutar do todo que Deus tem para você. Então ore, leia a palavra, desfrute da sua igreja, seja aquilo que o Senhor chamou você para ser. Alguém que desfruta de intimidade com Deus, que tem todo o acesso, toda a liberdade para falar com Deus a hora que bem entender. Você não precisa de rituais, você não precisa de mandingas, você não precisa ir a lugar nenhum, não precisa ir, desculpe quem gosta de fazer, não tem problema se gosta, não precisa ir a um monte para orar. O Deus que está no monte é o mesmo Deus que está lá no banheiro da sua casa. Quando eu me converti, o único lugar seguro que eu tinha para orar em paz era dentro do banheiro, porque eu entrava para o banheiro, fechava a porta e ninguém me incomodava. Então o meu lugar santo era no banheiro da minha casa. Aí eu pergunto, será que Deus não estava lá me consolando? Será que Deus só está se eu for lá no monte orar? Não. Então eu tenho livre acesso ao Senhor, você tem livre acesso ao Senhor. Este é um privilégio que o povo que não conhece a Cristo não tem. Dentro dessa questão de identidade, quando você olha para trás, você tem sim que lembrar quem você era. Outro dia eu peguei minhas carteiras de identidade, as coloquei assim na mesa e fui vendo como eu mudei. Meu Deus do céu, eu era feio, viu? E olha, foi ficando pior. E olha como é que está agora. Horrível. Mas assim, eu vi quem eu era. E agora eu tenho que identificar quem eu sou. Quem sou eu? Veja o verso 19. Veja o verso 20. O verso 19 diz que quem eu não sou mais estrangeiro, eu não sou mais forasteiro. 15 menos 7 é 8. No dia 9 de novembro de 92, uma menina chamada Elineusa chega para mim e diz assim: Eurivelto, eu quero ir a uma igreja. E eu disse: tá bom, qual igreja que tu quer ir? Aí ela: qualquer uma, católica, assembleia, batista, tá. Eu tenho uma igreja lá, eu vou perguntar para uma menina ali da outra turma se a gente pode ir na igreja dela. Passou 2 dias, aí eu cheguei: ei, Núbia Silene de Souza, a gente pode ir na tua igreja? Por que eu perguntei cheio de dedos? Porque eu achava que igreja era um negócio proibido para quem não era dela, sabe? Eu achava que era proibido passar aí na porta. E eu fui pedir licença para a Núbia. Núbia, tem uma amiga minha que quer ir na igreja, a gente pode ir na tua igreja? Ela abriu um sorrisão e disse: claro que pode, vamos lá. E eu vim, e a Elineusa e o Reginaldo Inácio e tantos outros viemos, sentamos ali e nos convertemos. Mas a gente veio todo desconfiado, porque nós éramos forasteiros. Quando houve a pregação, que o pastor Manuel Feitosa perguntou quem queria entregar a vida a Jesus, eu levantei a mão. Mas eu fiquei assim, quando ele disse: você que levantou a mão, venha para frente. E eu fiquei ainda me sentindo um forasteiro. E o pregador da manhã de hoje, 17 de outubro de 2021, que pregou aqui com os irmãos, estava sentado do outro lado. Ele era ainda um recém-chegado no Seminário Teológico Batista de Teresina, membro desta igreja, líder de jovens. Ele viu que eu tinha levantado a mão. Então o que ele fez? Ele foi lá e disse: embora, eu te levo. E aí o Hélio Aragão me trouxe até aqui. Ali eu deixei de ser forasteiro, porque ao chegar aqui, quando o pastor Feitosa orou comigo, ele disse: pronto, agora você vai lá para trás, porque alguém vai receber você lá. Eu fui lá para trás, e sabe quem me recebeu lá atrás? Abre no canal de Missões Nacionais e procura coordenador das campanhas de missões nacionais. Procura Carreto do Sertão, por exemplo. Você vai encontrar lá um homem chamado José
Milton Araújo do Monte, pastor Milton Monte. Ele era o conselheiro dos novos convertidos. O Wellington me pegou dali e me trouxe até aqui como forasteiro. Daqui o pastor Manuel Feitosa me encaminhou já não mais como um forasteiro, mas como olha o que diz o verso 19, concidadão dos santos e membro da família de Deus. O Milton me recebeu, me deu as primeiras orientações, me entregou para o Marconi, que cuidou de mim, terça-feira após terça-feira, durante 6 meses. E disse para o pastor Paulo Rogério, pronto, pode batizar. Aí o pastor Paulo Rogério me batizou, junto com a irmã Marlene, ali, a esposa do irmão Osés, no dia 2 de maio de 93. E ali nós somos batizados. E ali a igreja estava dizendo, vocês são concidadãos dos santos. Meu irmão, eu peço licença por estar usando aqui um exemplo próprio, mas é para dizer para você que isso também aconteceu com você do seu próprio jeito, e que você é, ou deve ser instrumento de Deus para salvar muitos outros. Essa multidão de crianças aqui, elas vão passar por todo um processo, e esse processo Deus confiou à mão de vocês. Então vocês precisam ter em mente quem vocês são enquanto igreja, e entenderem que enquanto concidadãos dos céus, todos aqueles que porventura ainda se sentirem forasteiros precisam ser aproximados da igreja. Igreja não é lugar de exclusão, igreja é lugar de trazer para dentro. Igreja é lugar de restauração, de reconciliação. Nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O versículo 20 conclui esse segundo item de identidade, dizendo que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não, a minha fé não se baseou no Wellington Aragão, não se baseou no Manuel Feitosa, não se baseou no Milton Monte, não se baseou no Marconi Matos, não se baseou no Paulo Rogério dos Santos. Não, a minha fé se baseia na pessoa de Jesus Cristo. A sua fé não se baseia no pastor Erisvan, a sua fé se baseia em Jesus Cristo. Agora, Deus usou esses homens e usa este homem aqui para ajudar você a entender quem você é. E entendendo quem você é, você faz desta igreja o que ela foi chamada para ser. Uma igreja viva para o Senhor, edificada sobre o fundamento, sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Muitos modismos passaram perto da Redonda, não foi, irmão Osés? Muitos modismos teológicos, muitos modismos de formas de governo da igreja, e a Redonda viu esses modismos passarem aqui e ali, e ela foi se mantendo firme. Quantas igrejas perderam totalmente a identidade? Você chega num lugar aí, que você pensa que você está num, sei lá, tudo preto, o teto, o piso, tudo pintado de preto, e parece com tudo, menos com a igreja batista. A Redonda manteve a sua identidade. Louva a Deus pelos irmãos que por aqui passaram e se foram, ou por aqui passaram e ficaram, mas que não perderam o compromisso com a identidade da igreja. Vocês estão aqui hoje, vão continuar nesta igreja, e têm o desafio de manterem a identidade dela, uma identidade, repito, acho que pela 5ª vez, que não se baseia no nome ou no endereço, mas se baseia na palavra de Deus, no fundamento, na doutrina dos apóstolos e profetas. Então, se a igreja aqui do lado faz desse jeito, se a igreja do seu amigo acolá faz daquele outro jeito, não se abale muito não, fique na sua. E pergunta para o pastor, e aí pastor Elisvan, vamos? E ele vai dizer, vamos não. Então você fica na sua e diz, tá bom pastor, sim senhor, estou junto, estou dentro. Finalmente, queridos, quando pensamos na questão de identidade, olhando, outro dia alguém chegou e disse, rapaz, mas tu está ficando parecido com teu pai. Aí eu estou com 46 anos. Meu pai faleceu há cerca de 1 ano com quase 90 anos. Então eu tenho que olhar o que é que eu estou me tornando, com o que eu vou me parecer. Bem, fisicamente meu pai tinha certas características, mas ontem um amigo sentado ao meu lado, ouvindo as histórias que eu contava sobre meu pai, disse, ah rapaz, bem que
eu identificava isso e aquilo nele. Então eu percebi que mais importante do que a característica física do meu pai eram os princípios e valores que meu pai carregou e que incutiu em mim. E eu, nesse aspecto, tenho sim e quero sim me parecer com meu pai. Mas como igreja, nós temos sim e precisamos desejar sim nos parecer cada vez mais com Cristo. E aí encerramos aqui lendo os versículos 21 e 22. Como é que a Igreja Batista em Redonda deve continuar? Veja só, como um edifício sendo ajustado e crescendo, tornando-se um santuário santo no Senhor. Porque aqui eu descubro que o termo santuário santo parece aqui um vício de linguagem, mas não. Santuários podem ser construídos facilmente, prédios podem ser construídos facilmente, mas nem todo santuário, nem todo prédio é separado para o Senhor. Lá onde o pastor Isvan trabalhou no seu primeiro ministério, havia um templo consagrado aos batistas. Só que nem eu e nem ele podíamos entrar naquele lugar, porque ele era proibido para nós. Nós não podíamos fazer culto naquele lugar. A gente fazia culto no meio da rua, fazia culto no meio do templo, mas não podia porque aquele templo fora construído para os batistas, mas a dona da chave não dava para ninguém. Até que, graças a Deus, a gente literalmente conseguiu quebrar aquele lugar, quebrar as portas, e usamos. Enquanto foi necessário, foi usado, né? Mas depois o pastor Isvan viu que não valia mais a pena, estava muito caro. Aquele lugar tinha culto, mas não era santo ao Senhor. A decisão foi dura. Quando ele percebeu que aquele não era um lugar santo, por mais que carregasse o nome de igreja, mas não era santo ao Senhor, vamos sair daqui. E Deus deu outro templo para o pastor Isvan, e o templo foi construído lá, nos Estados Unidos. Quem quiser, basta passar na PI 130, quilômetro 66. Você vai olhar para a direita, só tem um lugar agora, né? À direita, o templo que não era consagrado ao Senhor, não sobrou nada. Se você olha para a esquerda, está lá o templo funcionando da Igreja Batista nos Estados Unidos. Santuário santo. Toda a suntuosidade e o conforto que tem esse lugar não significa nada se ele não for consagrado ao Senhor. O que consagra esse lugar é a sua presença, é a sua devoção, é a sua consagração, é a sua dependência no Senhor, é aquilo que você, pelo poder do Espírito Santo, tem na mente e no coração para fazer com que a sua igreja seja ainda mais. Sim, esta igreja deve ser cada vez mais como um edifício ajustado, crescente, santuário santo no Senhor. Porque, meus amados, ao longo destes 40 anos, e muito mais atrás, até os idos de 1964, quando um homem vendedor de carvão passa no bairro Cristo Rei, vendendo carvão, e é interpelado por um americano, perguntando, posso ir na sua casa? E o homem vendedor de carvão diz, pode. Desde lá, quando os cultos começaram a ser feitos aqui, nas toras de Carnaúba, onde as crianças se sentavam, até hoje, quando crianças têm uma sala, 2 salas ali, muito bem aparamentadas, para que o evangelho seja pregado para elas, de lá até aqui, o Senhor tem ajudado esta igreja, o Senhor tem tornado esta igreja aquilo para o qual ela foi chamada. O Senhor tem edificado pessoas juntas, e estas pessoas se tornaram, vocês se tornaram e estão se tornando, deixa eu voltar para o texto que eu fechei antes da hora, se tornando, eu estou lendo o último versículo aí, Efésios 2, 22, para eu não errar de jeito nenhum a preciosidade desse texto, não posso perder. Se tornando morada de Deus por seu Espírito. É por isso que vale a pena completar 40 anos como igreja. Amém? Deus nos abençoe, pastor Isvan. Muito bem, pastor. 15 de novembro, né? 92. Eu de 98.
Dia da proclamação da República. Muito bem.